antes da gente dar abertura às dúvidas que vocês possam ter, a gente tem que discorrer alguns dados da doença, né? É uma pandemia importante. Acredita-se que desde novembro já esteja o vírus em circulação na China, que foi disseminando pela Europa e agora pela América. São Paulo vem sendo castigada pela doença. Nós temos nessas últimas 10 dias aumentado bastante o número de casos, mas medidas simples podem ser bem eficazes. A transmissão se faz através de aerosóis, ou seja, através do espirro, tosse, coçar os olhos, coçar o nariz, levar a mão à boca. Tudo isso acaba levando à contaminação. Por isso que a distância de 1-2 metros, o uso de máscara, lavar as mãos, isso evita a transmissão de doença. Se você não tiver álcool gel, por algum motivo, e tiver água e sabão, fique tranquilo. Você vai conseguir se prevenir da mesma forma. Pode lavar com água e sabão e depois passar álcool gel, não tem problema nenhum. É só a mão tá bem sequinha e você aplica depois o álcool gel. Nada substitui lavar a mão, tá ok? Se você tiver sujidade na mão, tiver secreção na mão, não adianta passar álcool gel, a mão tem que ser lavada. E muita atenção quando usar a máscara. A máscara tem que cobrir nariz e boca. Você não deve manipular a máscara pela parte da frente. Você manipula pelas laterais. Onde você amarrou, você solta, puxa de baixo para cima e retira a máscara, ok? A máscara não deve ficar abaixada porque senão ela perde eficácia. Se você for tossir, não tire a máscara, mantenha a máscara, ok? Se a máscara ficar úmida, ficar molhada, ela perde eficácia, qualquer uma delas, mesmo a máscara cirúrgica. A gente, com essas medidas, diminui muito a transmissão. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, a dona Mônica Bella enviou a dúvida dela, que é a respeito de eu fiquei toda a quarentena isolada e agora provavelmente a gente vai começar a retomar nossas atividades. Qual é o risco que eu tenho de pegar a doença? Realmente existe o risco, tem que ser respeitado as medidas de prevenção, lavagem de mãos, uso de máscara, manter o distanciamento, pelo menos 1 metro, e principalmente a gente vai ter que exercer a nossa cidadania. Que é isso? É se preocupar com o próximo. Se você está tendo febre, você acordou de manhã, está com febre, com coriza, você não deve sair. Você é um potencial paciente de risco e isso aumenta a chance de você contaminar outras pessoas. Eu acho que esse cuidado com o ambiente também deve ser melhorado. A gente não pode entrar em elevadores cheios, a gente não pode se aglomerar. Isso aumenta a transmissibilidade. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é o pessoal está usando a máscara e quando vai tossir, tira a máscara. Aí é nesse momento que a máscara é mais eficaz. Outro cuidado a gente tem que ter é quando a gente retorna para casa. Crie um ambiente que você deixe suas roupas, um ambiente que você não entre com sapatos, que você coloque a sua máscara, se ela for de pano, para ser lavada imediatamente quando chegar em casa. Não deixe ela misturar com as outras roupas. Você pode misturar com hipoclorito, né, que é água sanitária, uma pequena quantidade para lavar. Evite contato próximo com outras pessoas. Isso diminui a chance de transmissão. Ela sempre vai existir, mas a gente precisa retomar a nossa vida e com cuidado de não transmitir. Espero que tenha ajudado na sua dúvida, para te tranquilizar, e vamos tentando manter essa sanidade aí para ter o cuidado de não se contaminar. Outro questionamento foi feito pelo Reinaldo Júnior: como que a gente vai se comportar durante da pandemia com esse efeito bumerangue, esse efeito de retornar novamente a epidemia subir?
Algumas coisas foram muito importantes de informações essa semana. A gente tinha um caso só suspeito em todo mundo de recontaminação por Covid, que era um paciente da Coreia do Sul, que teve Covid confirmado. 56 dias depois, ele teve um estado gripal, colheu o Covid e veio positivo novamente. O que a gente acreditava que a doença só poderia acontecer uma vez. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, informa que esse caso foi investigado e o teste é um falso positivo. O que ele tinha eram células que continham no seu interior o vírus, mas eram células mortas. Então o teste acabou captando essas células com o vírus e fez o positivo, ele não tinha a doença. O que eu acho é que a cada semana a gente enfrenta um maior disseminamento da doença. Ela está alastrando, ela está concentrada na Grande São Paulo, estava inicialmente na região central e agora vem se comportando a chegar à nossa área mais periférica. E nem todo mundo tem as condições de isolamento como a gente tem visto na região central, onde a gente tem como fazer esse isolamento mesmo. Em Paraisópolis, até algumas escolas foram referenciadas como isolamento daqueles pacientes que são Covid, porque dentro da casa não conseguiriam fazer isolamento. É uma doença que atinge a todos, mas ela é desigual no tratamento. A gente tem restrições para o acompanhamento. A gente vê até comparativamente entre o Brasil há muita diferença. Entre algumas cidades e estados você vê Manaus, vê Belém, eles vivendo intensamente a pandemia com o sistema de saúde público e privado sendo exaurido, esgotados os recursos. Então esse efeito de sobrecamadas da pandemia é bem complicado. Marcelo Silva, colaborando com a gente, enviou um questionamento importante. Quando eu vou ao pronto-socorro, como eu sei que eu tenho necessidade imperativa de ir para o hospital? Porque às vezes muitos dos sintomas são subjetivos, né? Você fala, eu estou me sentindo muito mal, mas aí não tenho a queda da saturação. Se eu devo ir para o hospital, eu sou diabético, minha diabetes não está me baixando, eu tenho que ir ao hospital. Olha, principalmente cuidado. Além do Covid, nós temos outras doenças que ainda permanecem e se somam ao nosso fator de risco, que não tem como ficar em casa, não é necessária uma avaliação médica. Uma dor no peito característica, dor em aperto, irradiando para a mandíbula, para o braço, isso é um sintoma de gravidade importante. Olha, eu vou andar, subo as escadas, vem essa dor, eu fico parado uns 10 minutinhos melhores, é um sintoma importante, deve ser avaliado por um médico. Olha, eu estou com o lado esquerdo do corpo mais fraco, minha mão está um pouco estranha, médico, isso você não deve postergar, isso é uma avaliação imediata. A maioria dos hospitais privados e dos públicos, eles têm diferenciado o atendimento de pacientes potencialmente Covid dos pacientes não Covid. Esses atendimentos ficam separados, o que diminui a exposição. Mas, obviamente, o hospital é um local de risco. Outra dúvida somada a essa eu tenho sintomas gripais, eu devo ir ao hospital? Quem vai me orientar? Como eu faço? Quais são os parâmetros? Olha, sintomas de gravidade, falta de ar importante, sibilância, o chiado no peito que não passa, queda de pressão, alteração da frequência cardíaca. Eu tenho um aparelho de oximetria, minha oxigenação está caindo, minha oxigenação normal é 96, 97, está para 88, eu estou muito cansado. Esses são sintomas que realmente chamam atenção para ser avaliado por um médico. Outro recurso que todos devem fazer uso o máximo possível, os planos de saúde, a maioria possui um serviço de atendimento por telemedicina.
Você pode conversar com o médico, falar os seus sintomas e ele às vezes vai te indicar, olha, realmente você precisa passar no hospital que seus sintomas chamam a atenção. Abusem desse recurso, está incluído já no atendimento do seu plano e evita que vocês vão ao pronto-socorro desnecessariamente. Mantenha-se o máximo do tempo seguro, use máscara no seu deslocamento, com distanciamento, preferencialmente leve seu álcool gel para manipular durante o trajeto. Caso não seja possível, não se cobre demasiadamente. É só você não levar a mão à boca, não coce o nariz, não coce os olhos. Isso é que leva a doença para contaminação, ok? Fique bem, fique seguro e dentro do possível evite a ida ao hospital, mas sintomas de gravidade não postergue. Dor abdominal mantida, olha, eu tô com uma dor, começou na boca do estômago, irradiou para o lado direito e embaixo. Olha, isso chama atenção, precisa de um médico, é uma evolução aguda. É difícil dizer quais os sintomas não Covid que te levarão ao hospital, porque é uma série de doenças. Quanto ao Covid, a gente já discorreu no começo da conversa. Usem a telemedicina do seu plano e converse com orientação de enfermeiros e médicos, que você vai ter mais segurança, ok? Então, outra dúvida que é muito frequente é quais são as apresentações do coronavírus. É um vírus diferente. Você pode ter sintomas gripais simples, ficar com tosse, coriza, não necessariamente uma febre alta, como você pode ter apresentação com diarreia, que a gente chama de adenite mesentérica. Você pode ter anosmia, que é a perda do cheiro, perda do olfato. Outra questão que gera muita apreensão são sintomas de depressão, de ansiedade, que são desencadeados tanto pelo isolamento como a preocupação com a doença. A Isabel Maria mandou esse comentário, eu achei interessante, a respeito de como conduzir de forma a tentar manter o equilíbrio emocional. Não deixe de se comunicar com as pessoas. Você está em isolamento social, mas não está em isolamento de uma mensagem, uma conversa, um bate-papo, de forma salutar, para que você possa enfrentar esse período. Realmente é difícil, a gente mudou nossa rotina para que pudéssemos evitar uma disseminação maior da doença. É um ponto tão importante quanto o cuidado da saúde. É manter a nossa sanidade, manter o nosso equilíbrio. Agora a Fernanda Silveira nos relatou, olha, eu tô com muito medo de sair de casa. Como eu faço para sair, para fazer aquelas atividades essenciais que eu não tenho como postergar, como ir no mercado? Então, você eu não vi sua idade, mas tem os supermercados que tem horário para idosos, né? Começam antes do atendimento. Se você tiver um frasco com álcool gel portátil, você leva. Normalmente esses lugares você vai ter. Você deve usar sua máscara, deve manter o isolamento de contato, né? A distanciamento de 1 a 2 metros e ser o mais breve possível. Tudo aquilo que você puder resolver rapidamente, você soluciona e volta para sua casa, você diminui a sua exposição, mas não deixe de fazer aquilo que é essencial. Há muitas opções agora pela internet aqui, né, de entrega, e talvez o que a senhora conseguir reduzir de saída, às vezes ir lá só para comprar uma parte das coisas para reduzir o seu tempo de permanência no mercado, talvez seja uma das opções também, ok? Mais um questionamento do Joaquim dos Santos, o pessoal está ficando mais animado, enviando mais perguntas, eu acho que é importante esse nosso bate-papo. A pergunta dele é: como que eu vou conduzir se eu tenho uma pessoa Covid em casa, como eu faço? Realmente, essa pessoa tem que ficar em isolamento, preferencialmente num quarto isolado, com banheiro próprio.
evitar ao máximo sair do quarto. Se sair, já deve usar máscara. Não é um período que vai ser fácil para enfrentamento, porque você tem a necessidade de conversar, de dialogar, de um carinho, de um afeto, mas tem que fazer essa restrição mesmo. O período de transmissão da doença são 14 dias. Não dividir copo, não dividir colher, não precisa ser descartável, lavou com água e sabão, tá tudo bem. E principalmente negociar, né? Como você vai conviver com a doença nesse período é importante para os seus familiares. Eu vi uma imagem muito forte na internet de um enfermeiro que estava com a roupa do hospital e o filho pequeno tentando abraçá-lo, e ele fez o filho parar e se afastou e chorou, ficou em prantos, porque ele foi privado de uma coisa que para ele e para todos nós, né, é muito difícil. Principalmente mantenham os cuidados de isolamento de aerosóis, e isso vai passar. Se você estiver estável, não tiver nenhuma complicação, você vai passar por isso e não vai ter transmitido para sua família, e eu acho que isso é o maior alento. Outra dúvida frequente é quais são os sintomas do coronavírus. Realmente, ele é uma gripe, você pode ter congestão nasal, coriza, ardência nos olhos, sintomas de uma gripe indistinguível de qualquer outra, mas há algumas características diferentes. Você pode ter anosmia, que é a perda da capacidade do olfato, você perde o cheiro você para de sentir o cheiro das coisas, isso altera o seu paladar também. Alguns casos podem cursar com adenite mesentérica, que pode ter diarreia, e alguns casos podem ser muito graves, de pneumonite viral, com complicações de trombose. A trombose pode ser em qualquer parte, não necessariamente só pulmonar. Já vi casos de apresentação de trombose abdominal, que não é habitual, mas pode ocorrer. Pode apresentar como exantema, um vermelhidão pelo corpo e febre. Então é muito difícil estabelecer um sintoma característico da doença. Uma coisa interessante é que, em média, 79% dos casos são assintomáticos. O que quer dizer? Você teve a doença e não teve nenhum sintoma. Mialgia, dor de cabeça, astenia, fraqueza, são sintomas que podem estar associados e não são característicos de nenhuma doença específica. Então, mais um desafio para a gente reconhecer quais são os sinais que nos poderiam pensar em coronavírus. Todos que eu disse podem se apresentar clinicamente. Eu acabei condensando algumas perguntas, né, junto com as dúvidas de alguns amigos aí, e passar o máximo de informação. Se preocupem em transmitir essa informação para seus familiares, seus amigos. Cuidados com as fake news, informações que você não tem a fonte, que isso acaba disseminando o pânico. Acho que a gente deve ter esperança quanto ao desenvolvimento de uma vacina até o final do ano. As indústrias têm dado notícias de que cada vez mais vão se unir para conseguir enfrentar essa pandemia, e isso será muito bom. Espero que até o fim do ano a gente tenha essa vacina. Os tratamentos são específicos, prefiro não comentá-los todos, porque cada paciente tem uma necessidade diferente, mas umas bases do tratamento é que a gente tem uma pneumonite viral, que o uso de corticoide pode às vezes ser indicado em algumas fases da doença, que há um aumento do risco de trombose na vigência de doença, e que a evolução realmente depende de pessoa para pessoa. A gente tem 79% das pessoas desenvolvendo a doença sem sintomas. O problema desses 21% é que alguns pacientes evoluem de forma bem complicada. E não tem como saber.
Os fatores de riscos importam? Importam, mas há pessoas que previamente rígidas, sem nenhuma doença, jovem, evoluindo de forma grave. Até agora não vi nenhum caso que não possa ser tratado, que nós não tenhamos recursos. Mas é realmente difícil numa pandemia onde a gente tem muitos casos e depende de onde você trabalha, como você trabalha, da estrutura que se dispõe. São Paulo, de maneira geral, a grande São Paulo tem tido atendimento a todos os casos, mas a gente não observa em outras regiões que está bem crítico. Foi um prazer conversar, nós da Monetário sempre estaremos com vocês para tirar dúvidas, para se solidarizar e para enfrentar essa pandemia. Obrigado, um abraço.